explicadinho, assim, é só mais ou menos como é que vai, né? Porque a gente tem 1 hora, contadinho, vai ser bem rápido. A gente vai fazer um debate. São 6 a 7 perguntas ali que a gente vai passando. E aí eu vou fazer a pergunta e não vou direcionar a pergunta a quem vai responder. A gente, né, começa, direciona no início e depois aí fica um bate-papo, assim, para cada um falar suas impressões, o que acham, como fez, o que não fez, o que deixou de fazer. Então, a ideia é fazer uma coisa, assim, realmente um bate-papo bem gostoso com essas mulheres incríveis aí. Vamos começar a apresentar nossas convidadas. Começamos com a doutora Helenise Handler, que atua na Procuradoria do Estado de Santa Catarina. Uma mulher incrível, forte, que eu tenho a honra e o prazer de conhecer agora, né? Virtualmente. Obrigada. Seja muito bem-vinda. Igualmente a todas e todos aí participantes, obrigada por me receberem. Carreira de DPO é uma coisa que dá até medo, né? Porque é uma coisa que as pessoas perguntam, o que é isso que tu está fazendo? Olha, vi teu nome no Diário Oficial, parabéns, mas o que é isso? Então, vamos hoje tentar desmistificar um pouquinho. Um desafio gostoso. A nossa segunda convidada, vamos ver aqui, é a doutora Maria Cláudia, minha querida amiga, parceira, advogada maravilhosa, incrível aqui do sul do estado de Criciúma, minha vizinha aqui. Maria Cláudia foi uma das primeiras turmas de DPO da doutorize. Foi a primeira. Foi da primeira. Foi a primeira turma de DPO de Santa Catarina. Muito orgulhosa pela doutorize. Prazer te ter com a gente aqui. E temos a nossa Deusiane Camila Dutra, amiga, parceira também da primeira turma de DPO, certificada pela Ecsim, assim como a Maria Cláudia também. Estudamos juntas. Nós 3, né? Nós 3 da primeira turma, verdade. Então vamos lá, começando aqui com essas mulheres incríveis falando sobre a carreira. Eu vou fazer a pergunta genericamente, aí a gente vai falando assim, por exemplo, vou começar com a doutora Helenise. Eu queria saber como foi essa trajetória nessa área de proteção de dados. Como a senhora chegou aí a ser a DPO do Estado, da Procuradoria do Estado, né? Então, não houve um planejamento pessoal, diferente das colegas ali, da Camila, da Maria Cláudia, que tem um planejamento profissional, né, dentro desta carreira nova que chega. Eu sou advogada, sou procuradora de Estado, advogada pública, trabalho há 35 anos na advocacia. Mas calma, gente, eu estou contando o estágio também, tá? Então, mas são 35 anos. Jovem. 35 anos no balcão do fórum, digamos assim, né, advogando. E há 22 anos eu sou procuradora de Estado e lidando com erário, enfim, com serviço público, com processos públicos, a gente começa a ter um montante de processos e de responsabilidades, é muito diferente da área privada, é muito maior, né, os nossos cuidados. Eu trabalhei, a maior parte desse tempo, eu trabalhei na área fiscal, na Procuradoria Fiscal. Então, já vinha assim, lidando, quando a gente trabalha na área fiscal, a gente lida com sigilo fiscal. Então, já tem toda uma cultura de preservação da informação, de cuidado com a informação, né? Uma boa parte desses processos tramitam em segredo de justiça. Também atualmente eu tenho também a atuação na área de saúde, ações de saúde, que são dados sensíveis. Então, a gente também tem essa preocupação, independentemente de LGPD, né? Só para fazer um parênteses, né? Então, já havia essa tendência e sensibilização. Em 2018, eu tive contato com a matéria, com a lei tramitando no Congresso, né? Estudando um pouquinho, muito pouquinho mesmo, ali na UFSC, na pós-graduação de Engenharia e Gestão do Conhecimento, toda a parte de GOV, enfim, os frameworks, o que precisa, a lei de transparência, trabalhando com tudo isso, né, e tentando conhecer um pouquinho dos conceitos e
das experiências acadêmicas, pelo menos, né? Acabei tendo contato também com a matéria de proteção de dados sensíveis, enfim. E aí eu faço uma brincadeira que fizeram comigo, mas ela resume bem. Eu virei a chata da LGPD lá na instituição, porque já lá em 2018 eu disse, olha, gente, vamos pensar, vamos parar, isso aí vai dar muito problema, a gente tem que organizar a casa, vai ter muita judicialização nas secretarias, né? Então, vi ali um potencial de dano, digamos assim, né? De dano de trabalho, de necessidade de trabalho. E levei ao gabinete, né, nas gestões, nas 3 gestões pelas quais, desde 2018 para cá, na Procuradoria, até que a lei entrou em vigor, até um pouco antes, e a gente já vinha, né, trabalhando algumas questões de proteção de dados a mais desde 2018. E acabei que participo de uma comissão interna, né, de implementação dos requisitos de segurança, enfim, né, de tudo que tem que ser feito, e combinou com essa nomeação. Então, são coisas assim, que no serviço público, diferente, né, do privado, a gente trabalha com o que tem, né? A gente investe recursos e esforços pessoais, muitas vezes, né? O pouco que eu tive conhecimento foi esforço pessoal, foram recursos e tempo meu pessoal, não eram atividades do trabalho, mas que agora a Procuradoria viu a utilidade disso e me incumbiu de algumas tarefas e de colaborar nessa concentração de esforços para a implementação da lei, né? Então, é um pouquinho diferente, assim, né? Começou pela via inversa. Mas é trabalhoso e incrível da mesma forma, né? Sim, Porque tá todo mundo lá, né? É assustador até, eu diria. Eu imagino, para todas, eu acho, para todas, seja público ou privado. Sim. E Maria Cláudia, você, me conta um pouquinho aí da tua trajetória. Nos conte, né? Meu interesse pela proteção de dados, na verdade, começou assim de maneira bem inusitada. Começo do ano passado, eu fui em um seminário na Itália e eu estava bem perdida em relação à profissão, assim, porque nenhuma área muito tradicional do direito me interessava. Na Europa já está, né? E daí eu tive contato com advogados de outros países e nós começamos a conversar muito sobre direito de startup, proteção de dados, e eles muito em contato com a GDPR. Então, ali foi plantada, digamos, a sementinha. Na metade do ano passado, eu fiz um curso sobre propriedade intelectual, porque, querendo ou não, parecem áreas que, a princípio, são desconexas, mas, na verdade, elas vão se interligando de uma maneira muito legal, né? E a partir dali também tive contato com um novo pessoal que daí falou, não, mas o Brasil também tá para entrar em vigor a LGPD. E daí nossa, mas não sabia disso. Fui atrás de comissão de direito digital aqui em Criciúma. Coincidiu que o vice-presidente, que hoje é meu sócio, me convidou para trabalhar com ele, que nós tínhamos também a mesma mentalidade, a mesma vontade de trabalhar nessa área e de montar um escritório voltado para isso aqui em Criciúma. E daí nós descobrimos o curso da Doutorize e depois disso já fiz outros cursos na área. Tiagão, incrível. Depois já fiz outros cursos na área. Incrível. Tiago, tô suspeita para falar, né? Meu sócio. E a partir daí não largamos mais e fizemos a certificação de DPO e não paramos de estudar, e estamos agora trabalhando na área, né? Não, estão conhecidíssimos aqui no sul do estado. Estou aqui por Lagunas, já ouvi o nomezinho de vocês algumas vezes. Estou bem orgulhosa, bem feliz. Parabéns. E agora, nossa Deusiane Camila Dutra, conta um pouquinho pra gente sobre a tua trajetória. Bom, a minha trajetória é um pouquinho menor, né?
Mas eu me formei final do ano passado e o meu orientador, o Paulo Potiara, falei que eu queria achar uma matéria. O meu intuito é carreira internacional e minha paixão dentro do direito sempre foi direito penal e não existe esse viés internacional, é muito difícil. Então, eu procurei uma matéria que eu pudesse tanto trabalhar aqui no Brasil quanto trabalhar no exterior. E ele me indicou proteção de dados, falou, olha, é um tema muito relevante na Europa, mundialmente, então eu acredito que isso tem tudo a ver contigo. Fiz o curso, me apaixonei pela matéria e estou aqui apaixonada, esperando meu momento de viajar internacional, que a pandemia chegou, né? Mas Tudo fechadinho. mas estou apaixonada assim pela matéria. Eu voltei de um intercâmbio meio desiludida com direito e consegui me apaixonar de novo por essa matéria. Que bom, Rito, você tem um excelente orientador, continua. Porque, olha, Paulo Potiara é ó, top das galáxias, vale muito a pena. Tá, e eu queria saber agora de vocês, como vocês enxergam o acesso das mulheres nessa função de DPO? Eu sei que é tudo muito recente, a gente está começando agora, né? A gente não está nada assim muito sedimentado, mas vamos começar com a doutora Helenise. O que a senhora sente nesse sentido, assim? Como enxerga a mulher nessa função, nesse cargo, como mulher? O que a senhora sente? Olha, o acesso das mulheres a qualquer cargo, a qualquer função, ele sempre tem um meandro diferente, né? A gente tem, aí vamos assim, estruturalmente a nossa educação é mulher cuida, faz, limpa, né? Mulher é a professora que ensina, que acolhe, a enfermeira que cuida do doente, é a copeira que serve, a cozinheira. Então, as crianças são educadas dessa forma, né? Os meninos são os bombeiros, os engenheiros, né? Dirigem um caminhão. Então, a gente não pode esquecer essa realidade, né? Então, é isso. Mesmo no mundo jurídico, assim, ainda os homens ainda têm espaço de tribuna maior, mais destacado. Né? Prevalece. No meu caso, né, tem uma função pública, que o acesso se dá por concurso público, as chances são iguais. Mas, mesmo assim, as mulheres vão mais para profissões para outras profissões menos, ainda um pouco menos para o direito. E mesmo quando vão para o direito, para chegar ao exercício do Ministério Público, de uma procuradoria, de uma AGU, então também já é um número menor de mulheres. E aí acaba tendo essa dificuldade inicial, né? Essa diferença inicial. Tá? Eu não tenho ainda assim, uma visão de DPO. O que eu vi assim, pelo mundo? A gente vê muitas DPOs mulheres. E aí a gente vê, né, bastante. Eu tenho visto assim, palestrantes nos eventos, enfim. Aí, eu não sei, eu vou aqui falar uma coisa vou ser muito maldosa, sabe? Vou ser muito maldosa, e aqui vou usar uma expressão assim, gurias, fiquem atentas, vocês estão saindo na frente, vocês estão estudando, Mas será que lá adiante, quando a coisa tomar corpo, tiver um concurso público para cargo de DPO, tiverem os executivos com aquela cara de DPO, com uma formação, que tem conhecimento no direito, conhecimento em TI, em segurança de dados, será que as mulheres vão ocupar esses cargos ou os meninos vão ser escolhidos? Os homens vão ser escolhidos? Então, eu tenho essa orelha de pé e fico aqui, ó, manter as garras afiadas para brigar se isso começar a acontecer.
Então, desculpe, Emerson. Não, não. Mas eu acho que eu estou sendo super assim, relevante. muito assim, muito aberta, muito franca nesse discurso, assim, sem nenhuma, não é uma questão de feminismo, é só uma análise mesmo do que a gente vê no dia a dia, né? Então, Eu hoje acho que eu sou... essa sua análise, desculpa interrompê-la, doutora Não, Helenice, mas assim, é uma questão até fisiológica, né? Porque principalmente quando as mulheres estiverem em momentos assim de engravidar tudo, com certeza elas não serão contratadas. O outro vai ser contratado. Não, ele não vai engravidar, ele não vai dar. Eu tenho 3 filhos, então eu passei por muitas etapas assim de corte profissional por causa disso, mas infelizmente só a gente que pare, né? E acontece em todas as profissões isso, né? Quando Todas as profissões. pode haver escolha, e quando a mulher volta da licença maternidade, é muito comum a demissão logo possível. Enfim, é bastante comum. Isso acontece sempre, tem fóruns aí, o mundo afora discutindo isso, apresentando o problema, né? Então, e é uma questão, essa é uma questão fisiológica, né? Que a mulher precisa parar por algum tempo, mas até que ponto isso poderia ser diferente? Eu acho que poderia ser diferente. Sim. Eu acho que a gente poderia Não, ter... com certeza. A gente tem exemplos de outros países que agem de forma diferente com as mulheres nesse sentido, né? Eu tive que fazer uma defesa, assim, até uma colega, durante o estágio probatório, lá no final dos anos 90, ela teve a primeira filha dela durante o estágio probatório. E aí o estágio ficou suspenso. Queria cortar. Não, aí teve uma discussão de suspende o estágio, é efetivo exercício, não é? E aí a gente levantou essa questão, né? Porque quando uma mulher para o trabalho, suspende o trabalho para cuidar de um bebê, ela não está cuidando do bebê para ela. Ela está cuidando para a sociedade. Para que a gente tenha aquela criança saudável, fisicamente, emocionalmente, amamentada, emocional, né? Então ela assim, não é um trabalho para a sociedade, ele tem que ser remunerado, por isso tem a previdência que mantém o salário, né? E ele não merece ser castigado depois, né? Porque depois ele é castigado, ou tu é sobrecarregada porque tu não tem uma estrutura escolar ou de creche, né? Ou às vezes familiar, né? Uma rede financeiro para ter ajuda, né? Exato. De uma rede de babás e etc. Mas isso é outro capítulo, né? E atinge a todas as mulheres, não só as DPOs. Não, se a gente começar aqui, ó, o papo vai longe. Exatamente. E aí, vamos agora perguntar para a doutora Maria Cláudia, como que a senhorita enxerga esse acesso das mulheres na carreira que está começando agora? O que tu sente? Então, não sei se por ser de uma geração mais nova, né? Minha turma de faculdade era esmagadoramente feminina, tinham poucos guris na minha sala, né? Então eu vejo que, claro, o DPO não necessariamente é do direito, mas eu vejo que talvez como uma nova profissão e atrelada muito a uma mentalidade de inovação e de criação de um novo padrão, de uma mudança de paradigma bem grande, eu acho que talvez seja uma boa oportunidade para as mulheres se firmarem realmente como DPOs. Porque é uma profissão que justamente junta a parte jurídica, a parte seca da lei, junta a parte de TI, mas é uma parte também que por mais faz bastante a parte da comunicação, de linkar assuntos de diferentes naturezas. Então, eu acho que as mulheres, de maneira geral, porque nós temos justo essa função, essa imagem de cuidar, de comunicar, de abraçar. Então, quem sabe a gente aproveitar até a nossa criação, sendo ela certa ou errada, mas de aproveitar essas habilidades já nossas para nos firmarmos
nessa nova profissão. Não sei se eu estou sendo otimista demais, mas a gente também tem que ter o cuidado, como a doutora Elenise falou, de também não montar todo o começo e depois sair do pódio e ficar como um segundo sexo realmente, né? Isso mesmo. Eu concordo plenamente. Eu acho que esse caminho está mudando. É uma mudança bem difícil, assim, eu digo pela parte, somos do ramo do direito, da parte jurídica, né? Então, assim, esse mundo jurídico é muito machista, é muito difícil da gente se posicionar, porque existe um machismo estrutural, corporativo muito forte, e muitas vezes a gente tem atitudes, tanto homens quanto mulheres, que a gente não tem uma noção do quanto ele é machista, e isso, a partir do conhecimento e da nossa visão de não tolerar mais isso, acaba, às vezes, a gente tem que... Posso só fazer um parênteses na questão do machismo, porque a gente vê muitas mulheres machistas e homens altamente feministas, femininos de alma. Então, assim, a questão do machismo aqui, a gente não está falando guerra de sexos, hein, meninos? Não é que a gente está falando eles e elas, não estamos fazendo um apartheid nesse sentido. É só para falar realmente, né, que na sociedade existe isso, a gente como mulher sente muito mais que vocês, mas o fato de ter homens que têm essa sensibilidade, entender que tem uma certa diferença entre homens e mulheres em vários quesitos, né, seja profissional, pessoal e etc., eu acho que é um avanço, né? Então, assim, não estamos brigando, hein? Não. Nada de guerra de sexo, é só falando de uma situação... A atitude machista, ela pode vir tanto de homens quanto de mulheres, né? Mulheres, então, assim, totalmente. Isso é muito estrutural. Muitas vezes a gente tem certas atitudes, tem certos comentários que a gente não enquadra e olha, realmente isso tá tão estruturado, tão dentro da gente que a gente não consegue visualizar isso. Mas eu concordo que, como é uma nova profissão, a gente está nesse meio de inovação, existe uma abertura para essa conversa, para essa visualização desse machismo e também eu acho que toda uma sociedade a gente está conseguindo olhar de uma certa maneira. Eu acredito que há 10, 20 anos a gente não conseguiria ter essa discussão e ter esse debate sobre o poder das mulheres e, com certeza, eu acho que esse skill das mulheres somos criadas para fazer várias coisas ao mesmo tempo, a cuidar do filho, a fazer comida e ver se o marido está bem, a gente consegue muito bem trazer para dentro da profissão e talvez se destacar com certeza como profissionais excelentes. Como a Maria Cláudia estava falando das habilidades, né? Vamos chamar aqui em gestão de pessoas de competências. Né? A figura do DPO, ele precisa ter competências diversas. E realmente, Maria Cláudia, tu tem razão, acho que quando tu diz que as mulheres levam aí até alguma vantagem, porque tem aquela figura, quando a gente vai olhar, né? Os homens são Buda, né? Buda sempre fica naquela posição e faz uma coisa de cada vez. E a mulher é Shiva, aquele monte de braço, assim, tá lá fazendo 1000 coisas. Essa é uma figura comum, assim, usada para... e não é para sacanear nenhum nem outro, é só para tentar representar, né, com essas figuras mitológicas, representar como funciona, né, a cabeça cotidiana dos homens. Normalmente o homem está lá, decide, delega, tal, pensa uma coisa, responde, tem aquela agenda, tem alguém que cuida da agenda, tem alguém que está preparando lá o almoço, ele está, não, eu tenho que sair porque eu preciso levar meu filho na escola, mas ele pegou o filho bonitinho, cheirosinho, de mochila pronta. Normalmente é assim que funciona. Desculpe, gente, é só a estatística, né? E como a gente tem essa pressão de fazer tudo, a gente acabou desenvolvendo algumas habilidades, né, necessariamente, e que agora podem ser úteis, porque tu entender de gestão, tu conseguir, no mínimo, organizar um Kanban para tudo que tem que ser feito, todos os projetos. Tu ter o teu telefone 24 horas no ar, à disposição de qualquer encrenca, e saber quem vai te ajudar a resolver aquilo em qualquer momento.
basicamente isso essa é a prática. Fazer um trabalho colaborativo, ao invés de delegar uma função, falar, olha, vamos sentar e vamos resolver junto. Conseguir organizar uma equipe e sensibilizar toda a instituição para cima e para baixo, né? Se a gente for olhar uma hierarquia. Então, são competências pessoais, né? Que a gente precisa desenvolver, que podem ser desenvolvidas, podem ser aprendidas, mas que a gente leva alguma vantagem, eu acho, nesse momento, assim. Eu acho que essa parte de sensibilização não é impor a importância da LGPD e da privacidade e proteção de dados, mas sensibilizar, ter esse tato de conversar com diversas pessoas, diversos níveis de conhecimento e vivências, demonstrar desde a secretária lá da frente até o mais alto nível dentro da empresa, que é importante, cada um vai ver a importância da privacidade e proteção de dados da sua maneira. E a gente, como DPO, a gente tem que ter esse tato de demonstrar para esse colaborador, para esse empresário, para esse dono de negócio, qual é a real importância e como que a gente vai sensibilizar ele, né? Só não nos enganemos, né? A gente tem que vestir, assim, a roupa da autoridade, né? Sim. Tem que falar, tanto passar segurança, quanto afirmar essa segurança, porque para que a equipe que trabalhe contigo te confie e vá junto, quanto para a administração da empresa, enfim, ou do serviço público, enfim, o teu gabinete de comando também consiga confiar, e ele precisa depositar créditos, né, de confiança, Sim. né? Então, isso a gente tem que... E a gente... vocês aqui, vocês quanto mais jovens, né? Quanto mais jovens, mais difícil. Vou aqui dar uma de tia, né? E vou, assim, ó, não desçam do salto, sabe? Porque não e como eu comecei a advogar muito cedo e a trabalhar no serviço público muito cedo também, a gente é olhado assim, nossa, mas é tão nova, será que vai? Vai, né? Nova e mulher, né? Meu Deus, será que ela realmente tem conhecimento? A gente tem que duplamente reforçar o nosso conhecimento, a nossa autoridade e, às vezes, até com esse machismo, se tu é muita autoridade, é prepotente, arrogante. Arrogante. Que menina arrogante. Tem que ter um conjunto de hard skills e soft skills muito bem ajeitado e saber demonstrar isso de uma maneira que também não ofenda ninguém, mas, né, também não dá para ter controle sobre isso, se impor, mas sem ser me faltou a palavra, sem ser autoritária, né? Sim. Então, se me permite aí uma pergunta, enquanto a Ana não volta, ela caiu. Vou dar uma cumprimentada aqui para o pessoal que foi chegando depois, tá? Chegou a Alessandra, a Ana voltou, a Elisete, a Patrícia. Tô aqui, caí, voltei. A Patrícia, a gente vai fazer o próximo meeting, já vai convidar a Patrícia para o próximo, tá? O Daniel, a Pamela, a Elisiane, que é a nossa colega aqui também, Felipe, Renata, Tiane, quem mais? O Diego e o Evaldo chegou. O Evaldo acabou de fazer o exame essa semana passada, foi muito bem na prova. Só queria dar uma contribuição aí para essa pergunta, a gente já está na mesma pergunta, tá, Ana? Que é em relação, imagina quando vocês chegam num espaço, né? Eu acho que a Helenise foi muito feliz nisso, que eu acho que assim, ser DPO é uma posição de poder, né? É um cargo difícil de chegar, são poucos DPOs aí que vão ocupar essas vagas, é um cargo nível de C-level, assim, é um cargo de diretoria em geral, né? Então, assim, como é que chega nos lugares, como é que dá esse approach inicial, para vocês também, para a Maria, para a Camila, né? Quando chega num cliente ou numa sala de direção, assim, né? Porque eu fico pensando do ponto de vista... vou dar um exemplo meu aqui, tá? Não estou querendo ser a mulher que fala essas coisas aí, que não é meu lugar de fala, que é sobre, por exemplo, eu contei isso para a Ana hoje mais de tarde, né? Quando eu trabalhava em outras instituições, eu já trabalhei em coordenação, em direção, assim, né?
meus chefes sempre tinham a expectativa que eu fosse um cara muito duro, sabe? Que eu fosse um cara que tivesse uma postura super rígida e tal, né? E eu, em geral, sou um cara mais de brincar e tal. Mas eu vesti essa carapuça, assim, por alguns anos, sabe? De chegar no lugar e ficar super sério. E ao ponto de elogiarem a minha postura, porque eu chegava e não... Esse Emerson jamais fez uma piada aqui nessa sala. Esse é um profissional de primeira. Só que fui sentindo que fui perdendo a minha essência, sabe? Fui perdendo o que eu era ali. Eu acabei que um dia comecei a me desligar, ficava desenhando na reunião, meio que fui me perdendo assim nesse lado, né? Até eu achar meu caminho. Em relação à mulher, o que eu vejo, para a mulher chegar no cargo, como é o caso da Denise, está no cargo lá em cima, super difícil, em geral eles acabam acusando as mulheres de serem muito briguentas, de serem muito histéricas, e sabe, você sabe bem como é isso, né? Ah, pô, ela chegou, mas ela dá muita porrada e tal. Na filosofia, só para fechar, então, meu professor sempre falava assim, e onde é que a gente encontra essa justa medida, né? A gente vai ser o que a gente é mesmo, o que a gente realmente consegue e do que estão cobrando da gente, né? Da nossa posição. Não sei se vocês querem comentar isso. Fez sentido o que eu falei? Fez Então, todo acho sentido. eu, como estou no começo de carreira, assim, claro, manter a postura profissional em qualquer fase, né? Mas eu acho que para quem está no começo, como eu, é muito mais importante, é muito mais importante? Não, mas é muito importante manter essa postura profissional e talvez deixar de lado um pouco a essência, deixar de lado um pouco, talvez, a brincadeira, porque principalmente, né, sou jovem, sou mulher, então, para eu demonstrar que eu tenho conhecimento na área, eu vou ter que também demonstrar um grau de seriedade muito maior do que talvez daqui a 20 anos ou que se eu fosse homem, sabe? Eu vejo isso nesse momento de carreira que eu tô, eu vejo assim que não tem muito espaço para brincadeira ou para muita descontração, que eu acho que eu particularmente estou numa fase que eu preciso primeiro me botar num patamar que eu seja reconhecida para daí depois eu ter o espaço de me soltar, sabe? Desculpa a pergunta indelicada, Maria Cláudia. Quantos anos você tem? 26. Bebê. Você, Camila? Também. 26. Doutora Helenise, eu sei que a gente nunca pergunta assim para mulheres com mais de 30 Pode anos. perguntar, mas elas parecem ter 20 pela carinha, né, gente? Né? Eu não tenho nenhum problema com idade. Eu tenho 52 e me formei Jovem, com muito jovem. 22, né? Me formei com 22 e passei por essa... Eu estou imaginando aqui a Maria Cláudia, ou mesmo a Camila, Maria Cláudia, talvez tu até tenha passado, aquilo de tu marcou por telefone com o cliente chega no escritório, se é tu que vai abrir a porta, posso falar com a doutora Helenise? Eu, pois não. Mas ela está, sim. Ela está, tem certeza. A pessoa entra em desespero, né? Imagina eu com 23 anos, abrindo a porta do escritório. Enfim. Ou algum cliente que não te conheça a pessoa. É que agora, com redes sociais, é coisa diferente. A pessoa já conhece, né? Mas é uma situação muito delicada, assim, a gente poder se posicionar, né? Vocês mais, né? O assédio moral e o assédio sexual, as mulheres não estão livres ao longo da vida toda. Então, não é porque eu tenho 52 que eu estou livre disso. E é muito constrangedor. É mais constrangedor agora do que quando eu tinha 26, ou 23, ou 24. Então, a gente tem lá a soft skin a gente tem que guardar um pouco, tem que tomar muito cuidado, né? Tive situações, assim, que em reuniões com vários políticos, assim, né? Enfim, eu era assessora parlamentar e conhecendo um grupo novo, onde eu estava iniciando uma atividade, vem aquela história, é senhora ou senhorita? Como assim? Uma pergunta descabida, sempre senhora, óbvio. Eu respondi assim, nesse ambiente eu sempre vou ser senhora, mas assim, furiosa, né? Depois eu até me arrependi, porque a pessoa que perguntou era um vereador, assim, uma pessoa super humilde, perguntou por costume,
foi dos poucos que não assediaram ali, mas enfim, né? Mas enfim, a gente passa por isso e é um medo, assim, tu acaba vestindo uma carapuça, uma carapaça, desculpe, né? E tá sempre, qualquer coisa tá sempre desconfiado. Então, realmente é muito delicado. Acho que a gente está longe de ter uma solução de liberdade de trânsito para as mulheres, principalmente para as mulheres mais jovens. Quanto mais jovem, mais grave isso. Em parte pela nossa inexperiência um pouco, né? Ou presumida inexperiência, né? Aquela presunção que a sociedade tem de que pode dispor da mulher, enfim, da sua presença, aquela coisa na plateia, obrigada pelas mulheres que vieram enfeitar a plateia, que vêm aqui embelezar a mesa de palestra. Imagina. Vem grandear, né? Vem aumentar Eu acho que a grandiosidade do evento. Eu acho que esse é um assunto bem delicado, porque por mais que eu passe por esse tipo de situação, eu luto constantemente comigo mesma, porque eu acho que é nosso trazer esse assunto e não aceitar mais isso. Por mais que a gente não pode, eu não vou enfrentar da forma que eu gostaria, porque senão eu não vou ter o meu cliente, mas eu acho que a gente não pode se anular totalmente, assim, eu acho que a gente precisa tentar achar um equilíbrio, e quando isso acontecer, não se calar, a gente não precisa revidar, mas também não se calar. Talvez, muitas vezes eu tento revidar de uma forma que a pessoa também se sinta constrangida, assim, olha, não faz isso comigo porque eu posso ser nova, eu posso ser mulher, mas assim, as coisas estão mudando e você também precisa se adaptar a essa nova situação e que daqui a pouquinho isso não vai ser tolerado. Ou você tem filha? Bom, você gostaria de que alguém tivesse essa atitude com a sua filha ou com o seu filho? Então, assim, eu acho que é nosso dever tentar, pelo menos, começar uma mudança nesse comportamento que não deve ser mais tolerado. Uma grande escola foi... Eu luto jiu-jitsu faz anos já e treino no meio dos guris, né, dos homens. Nunca me desrespeitaram. Mas é muito engraçado que às vezes chega alguém menos graduado. Ah, tá, vamos treinar? Vamos, beleza. Aí faz de tudo pra ganhar. Só que jiu-jitsu é técnica, né? Não é força, então não adianta. Aí depois termina. Nossa, mas é boa, né? Então, mas eu não preciso falar nada. Só fico lá, séria, né? Nossa, mas como tu é séria? Mas não é Já ambiente. que estamos indo nessa veia, eu gostaria de saber de vocês uma coisa. Mulheres que vocês admiram, seja na carreira de profissional, seja pessoal, mulheres que admiram, todas, por favor. É sempre bom a gente ter, né, espelhos e quem a gente se espelhar, admirar e nos impulsionar. Doutora Helenise, por favor, com a sua pouco mais de experiência, né? Minha Mulheres. mãe, para começar, né? Minha mãe, minha filha, para trazer as mais próximas de mim. Realmente eu as admiro por razões diferentes. Né? No meio aqui, no meio de DPO, no meio desse tema, Andréa Willemin, né? Ela é primeira pessoa, primeiro curso, primeiro contato e tantos outros depois em outros projetos. Então, é uma profissional que eu admiro pela forma como ela se coloca, muito compartilhando conhecimento, muito franca também, né? E é difícil, gente, olha, tem a mulherada aí para a gente botar uma lista de mulheres que se admira. Incrível, difícil, né? É bem difícil, assim, encurtar. Maria Cláudia, Camila. Então, ainda tenho o privilégio de ser rodeada de muitas mulheres que eu admiro bastante, inclusive na minha família, como a própria doutora Denise falou, mas tem 3, assim, que me vieram, quando eu li a pergunta, me vieram à cabeça,
que é a Núria Lopes, que ela é advogada lá de São Paulo. Eu tive a oportunidade de ter aula com ela e foi sensacional, assim. Tem a Juliane de Bulhões, que fez um curso de propriedade intelectual comigo. Ela é lá do Pernambuco, gente, assim, inteligentíssima e muito gente boa. Nossa, aquelas pessoas que a gente tem a sorte de encontrar na vida. E tem a Tabata de Almeida, que é aqui de Araranguá, também conheci num congresso aí em Florianópolis, e nós sempre trocamos algumas ideias sobre temas, sobre como está a atuação e como a gente, aqui nas cidades do Sul, a gente acabou se unindo e conversamos bastante, assim, também eu admiro ela muito. Eu começo no meu ciclo, me ajudaram nessa parte de soft skills, também de hard skills, para, né, a gente ter essa gestão de pessoas. Acho que Patrícia Peck é uma pessoa que consegue nos dar uma visão mundial, trouxe bastante conteúdo para o Brasil e uma visibilidade, né, do assunto. E uma pessoa que eu não conheço tanto, assim, mas me chamou muita atenção a forma de se portar, a forma de como ela fez a entrevista, é a Camila Gimene, de São Paulo, da Opsi Bloom. Eu né? tive aula com ela é fenomenal também. Bem lembrado, muito bem lembrado. A aula dela é um espetáculo. Eu achei, assim, é muito difícil a gente fazer uma entrevista e falar de proteção de dados e privacidade e ser uma coisa tão descontraída, tão leve. E quando eu vi a entrevista dela, eu falei, meu Deus, que mulher! Assim, meu Deus. Uhum. É tão bom ter essa sensação, não é, Camila? Da gente ver, assim, uma profissional e quero ser igual quando crescer. Exatamente. Incrível, assim, né? Nossa, Explicar. eu quero tomar um café com ela e falar de proteção de dados com ela. Não, vinho! Pode ser também. A gente não... Eu quero beber alguma coisa com essa mulher, assim, é muito bom. Acho que a gente também deveria falar da Denise, nossa DPO do tribunal. Sim, né? Uma mulher incrível. Exatamente. Tá, e mais uma perguntinha, assim, que esses novos DPOs, as pessoas na área do direito, seja direito, TI, que está começando agora. Eu queria saber de vocês, como vocês utilizam as redes sociais, ou se utilizam a rede social para divulgar essa nova profissão de DPO, né, o seu comprometimento com essa nova lei. Doutora Elisa, deu uma olhada lá no seu Instagram, nas suas redes sociais, e eu gostaria de saber, assim, o que a senhora pensa disso, se é muito atuante, se não é? Eu não tenho essa preocupação, esse foco, né? Enfim, o nosso trabalho é um trabalho interno e que se né? Eu mantenho relativamente atualizado o LinkedIn como rede profissional. Então, procuro atualizar ali quando eu tenho um cargo, não tenho uma formação, mas algo mais, né? E muita influência de uma cientista social francesa, é a Gisele, e eu não vou tentar agora dizer o sobrenome dela, porque é russo, que vem ao Brasil rotineiramente e fez um curso com a gente de alguns dias, né, pela ENA, e ela insistiu, assim, tenham a rede social profissional, seu currículo ali, enfim, comecem porque a gente no Brasil tem o currículo Lattes, né? Aquele famoso que os europeus assim, não entendem direito, mas como assim? Currículo online obrigatório, que é isso, né? Então, mais como uma rede internacional, assim, para ter ali é o que eu uso, e foi engraçado, porque DPO ali saiu a nomeação, nossa, choveu de pessoas novas ali, de assuntos novos, quer dizer, realmente o assunto está bem em voga, né? E é interessante também, porque ali eu consigo já conhecer novas pessoas, ler artigos, então é a rede que eu fomento, assim. Ótimo. Maria Cláudia, Camila? Então, nos limites que a OAB nos permite, né, a gente tenta abastecer ali o Instagram do escritório com posts informativos e trazer atenção justamente para
para a profissão de PO e para a área de proteção de dados, mas é um desafio bem grande, como a gente falou antes ali, a constância com qual se tem que ter, né? Tem que se ter publicações frequentes, produzir conteúdo, às vezes pode, a gente tem muito aquela coisa de escrever textos muito grandes, então essa coisa de ter que reduzir bastante o texto, tornar acessível para gente que não é da área, que é essa principal. No Instagram, no LinkedIn é mais para quem é da própria profissão, do próprio meio, né? Mas no Instagram é trazer do meio jurídico para os leigos. Então, também tem essa dificuldade, mas é uma questão de hábito, né? Mas estamos construindo Lindo. Pedalando. Aos poucos, Mas essa questão da limitação da OAB também é um assunto muito interessante que a gente pode trazer uma próxima conversa, né? Porque é uma coisa que está mudando. Eu acho que eles estão olhando com outros olhos, tem bastante, né? Tem as pessoas que têm uma visão um pouco mais fechada, outras com um pouco mais aberta. Eu acho que esse é um assunto interessantíssimo também, né? Para nós, advogadas. Você, Camila? Nossa Como a gente youtuber. Quando a gente falou no início, eu acho que essa produção de conteúdo demanda muito tempo, precisa ter um planejamento muito grande, porque não adianta tu postar conteúdos de forma esporádica, então tem que ter um planejamento, tem que ter uma periodicidade. Isso, exatamente. Então, é muito difícil, assim, eu fiz bastante vídeos em relação à privacidade e proteção de dados, mas o nível de trabalho, a quantidade de trabalho aumentou e eu falei, olha, isso aqui não está me dando dinheiro no momento, a gente tem que optar, mas eu acho que é muito importante a gente disseminar o conteúdo, disseminar o assunto, e o que a Maria Cláudia falou, essa parte do tirar o juridiquês era a parte mais difícil, porque eu fazia um roteiro de vídeo e o meu sócio falava, esse vídeo não, esse vídeo eu entendi, outra pessoa não vai entender, então assim, e refaz o vídeo, eu falo, mas tá tão simples, não tá simples isso, não tá nada simples, então assim, é muito difícil. O LinkedIn é mais nichado, a gente consegue falar um pouco mais de juridiquês, mas eu vejo muita gente que eu trabalho também com essa parte de startups. Então, assim, eu converso com bastante pessoal da área de startup e eles falam, olha, eu preciso que tu, quando tu vai postar um texto, algum conteúdo, que tu também não fale o juridiquês, porque se tu quer atingir o teu público-alvo, que são as pessoas que não têm isso, tu também precisa ter essa forma de comunicação diferente. É bem difícil. Me permite um comentário. A gente está no grupo aqui também, a gente tem a Silena no grupo, né? Trabalha com comunicação assim há muito tempo. E ali hoje também tem a participação da Patrícia Scalco, né? Se vocês quiserem dar uma olhada no YouTube ali do escritório dela, do que ela tem feito, né? É muito legal. E eu acho assim, gente, só dando um palpite aqui, tá? Que eu gosto de reforçar isso com quem é aluno, que é construir autoridade dentro do assunto ao longo do curso, né? Então, não esperar se formar, né? Não esperar. Então, quando a gente estiver estudando, a gente já falou disso na reunião passada, né? Pegar os materiais de aula, achar modos de compartilhar, de contar o que está fazendo, né? Acho que isso é muito legal. Porque quando a gente joga para o universo, as pessoas vão saber o que a gente está fazendo, né? Então, assim, normalmente os convites de meeting, eles vêm por causa disso, né? Se a gente lembrar, a Camila me mandou uma live que ela fez junto com o Felipe, né? Que foi numa questão Sebrae, né? do Sebrae, né? Foi muito legal a live dela. Os trabalhos ali que a Patrícia tem feito, eu tenho acompanhado também. E são coisas de longo prazo, né? Para fazer virar um canal no YouTube demora 2 anos, sabe? Não é uma coisa do dia para a noite. Outra coisa que eu queria reforçar também é entregar um bom conteúdo na internet, sabe? Então, estou falando por experiência própria também, né? A gente já pedalou bastante com conteúdo no YouTube, na internet, pela Doutorize já há bastante tempo. E a gente teve uma experiência que é a seguinte: quando a gente se esforça mais e cria mais um conteúdo que realmente tem valor para o leitor ali, para o usuário, ele vai funcionar. Então, isso vale até mais do que ter uma constância
ficar jogando toda semana um conteúdo que não seja bom, né? Então ajude as pessoas na internet, porque elas vão retornar para você, né? Se a gente olhar aqui hoje, a gente teve 60 inscritos aqui nessa conversa, a gente está com 20 participantes, mas todo mundo que veio aqui veio por causa do conteúdo, né? A Helenice foi convidada na live anterior, né? Ela veio porque ela, de algum modo, ela ficou sabendo dos nossos encontros, né? Então, é isso, né? Eu acho que é uma coisa bem importante. Bacana. E eu acho que é a nossa função é disseminar o assunto e o conhecimento, porque através dessa disseminação do conhecimento e mostrar para o titular de dados que ele tem esse poder e que está mudando essa conscientização, essas leis, a gente consegue também fomentar o mercado e nos valorizar, né? Verdade. Vamos continuar aqui as nossas conversas. A última. Na verdade, sim, eu só queria, antes de finalizar para a última, já estamos no final, quantos minutos, Emerson? Me atualiza, por favor. 5, se for para 5 para as 9. Na verdade, é que eu tinha pensado em perguntar para vocês sobre sonhos, ideias, anseios, né? Mas eu acho que vai ser uma coisa muito mais, realmente, de divagação. Então, vamos falar sobre sororidade. Meninas, mulheres incríveis, maravilhosas. Como vocês enxergam essa aliança entre mulheres nessa carreira, na nossa carreira de DPO? Seja como advogada, seja na área de TI, que é muito mais raro, né, ver mulheres na área de TI. Olha, eu acho que eu conheço umas 3 ou 4, assim, atuantes. E, difícil. Chega a ser engraçado, né? Porque a primeira pessoa a programar um computador foi uma mulher, né? E hoje é um mercado totalmente dominado, totalmente masculino, né? Ela deve ter tido uma meia dúzia de filhos. Teve que parar, tadinha. Não parou, é a Ada Lovelace. Ela era filha do Lord Byron. Uhum. Sensacional. Essa também é uma das mulheres que me inspiram. Isso é incrível mesmo. Admirável. Então, não deixemos isso acontecer com as DPOs aí, né? Começar e depois, enfim, né? Não ter espaço. Mas sororidade, eu acho que foi o que a gente praticou aqui durante toda essa conversa, né? Essa troca de... até mesmo o Emerson ali, todo preocupado com o lugar de fala, mas pode falar, os homens podem falar dos problemas, eles devem falar dos problemas estruturais, né, que a gente enfrenta, porque se não falar, se não pensar, se não enxergar o problema, as mulheres sozinhas não conseguem resolver. E aí, vocês homens vão continuar tendo mães, companheiras e filhas padecendo desses obstáculos, né? E muitas vezes a fala do homem é muito mais valorizada. Então, se um outro homem fala, ei, calma, deixa essa mulher falar o que ela tá falando. Uhum. Eu acho que isso é importante também, os homens saberem que eles têm essa importância e que eles têm que dar importância e mudar esse discurso, né? Sim, sim. E aí, quando o Emerson fez aquela colocação ali da mulher louca, histérica, né? Quando tu tenta manter uma autoridade, né? Enfim, as mulheres também têm esse discurso, e é uma coisa bastante complexa, assim, porque às vezes é esperado que a mulher, né? Não, tem aquele dress code, tu tem que ter aquela cara, tem que usar maquiagem, tem que ter o cabelo liso, tem que ser assim. Ou então, não, mas ela usou um decote que não pode. Ela botou um brinco que chama muita atenção. Então, assim, é regra para todo lado, gente. Então, assim, tu passa dos 40, como assim? Tu não coloca botox, tu não faz isso, tu não faz aquilo. Então, a sociedade querendo mandar no teu corpo o tempo todo, no teu comportamento o tempo todo. Então, eu faço aqui um apelo às mulheres, gente, vamos pelo menos entre nós, né? Deixa cada um, se quer usar maquiagem, cílio postiço, maravilha, usa. Se quer usar salto, se quer usar uma rasteirinha. Estando assim dentro do... né? Não indo trabalhar com roupa de praia, tá tudo certo, né? Sem os exageros, mas a gente tem que flexibilizar isso, eu acho, porque a vida profissional...
tudo que a gente tem que ler, estudar, aprender, é tudo tão complicado para a gente ainda responder a isso, né? Que recai sobre as mulheres, né? Então, eu acho que esse é um ponto da sororidade, além da troca profissional, do apoio que a gente pode ter, contem comigo para isso, né? Olha, eu não sei, mas eu vou tentar achar a resposta, vamos sentar para estudar, tomar o vinho, tomar um café, um chá, vamos tentar achar essa resposta. Mas essa outra parte ali do feminino, enfim, a gente pode deixar no armário, né? Assim, na prateleira, e valorizar menos isso, eu acho, né? No ambiente profissional. Né? Fica aqui um apelo. Usar quando necessário. Uhum. Então, mulheres maravilhosas, eu quero agradecer, né, o aceito de convite de vocês. Fala, fofão. Então, vamos ler umas perguntinhas. Posso ler? Tem perguntas no chat, contigo. Não me aguento, né, gente? Perguntinhas bem rapidinhas, tá, povo? Adriano Mello, nosso querido Adriano. Doutora Helenise, qual foi o maior desafio que a senhora teve ou está tendo com a ideia de implantação de LGPD na área pública? O Adriano atua bastante com a área pública também, né? Como é que foi a dificuldade em relação à cultura organizacional? Foi uma barreira muito forte? Acho que não. A gente ainda não enfrentou a parte, não enfrentou a capacitação, enfim, a gente está planejando e está começando já isso, mas eu acho que a principal barreira, a que eu esperava, é o convencimento do gabinete, enfim, né, dos meus superiores, digamos assim. Alta cúpula em qualquer, né, a cúpula, situação. Porque a implementação da segurança de dados, de tudo que tem que ser feito, ela tem que ser top-down, porque são decisões que não adianta um gerente lá da informática ter consciência e querer fazer as coisas certas, não é só isso, né? Se o diretorzão, o presidente não quer ou não toma, ele não vai implementar, ele não vai dar os recursos. Na área pública, a gente vai ter algumas dificuldades extras, né? Porque nós temos muita pressão, né? A procuradoria mesmo, ou o judiciário, não quero aqui falar pelo judiciário, mas, por exemplo, o judiciário, além da preocupação da LGPD, da implementação em Constituição, eles vão enfrentar os julgamentos do âmbito público, do âmbito privado. Né? Na Procuradoria, a gente vai ter a consultoria para os outros órgãos, a gente vai ter que colaborar com a Secretaria de Administração na formulação, né, de políticas públicas de implementação dos serviços de segurança, tanto, né, por exemplo, quando tiver que adaptar ou adquirir estrutura física, tem que fazer licitação, para fazer licitação tem que ter um termo de referência bem feito, eventualmente na contratação de capacitações ou na contratação de alguma consultoria, tem que ter todo o trabalho jurídico, então a gente vai enfrentar isso. Na judicialização, alguém que se sinta prejudicado com dado vazado, enfim, a gente vai responder, né? Como advogados públicos vamos responder. E tem a questão da implementação mesmo, que aí é diferente do privado, onde o dono da empresa, né? Não, eu quero fazer isso, eu tenho esse entendimento, o dinheiro é da empresa, o dinheiro é meu e eu vou tomar a decisão. No serviço público é diferente, a gente tem uma série de regras que devem e serão observadas, como sempre a gente faz o esforço máximo para que as coisas saiam corretamente, adequadamente, embora sempre vai poder ter um questionamento disso, né, judicial, inclusive, às vezes, né, numa licitação, por exemplo, numa dispensa de licitação. Então, a gente tem alguns elementos que tornam um pouquinho mais complexa a nossa atividade. Mas na parte de implementação, de aderência ao tema, a noção da importância do tema,
E isso a gente não está tendo nenhuma dificuldade. E estamos com as implementações em franco andamento, felizmente. Mais uma questão. Agora aqui, as últimas questões, na verdade, eu queria dar um recado para todo mundo. Próximo meeting vai ser 11 de novembro. A gente não tem o tema fechado, mas provavelmente a gente vai falar sobre parte de marketing, de publicidade, dessa questão de comunicação. A gente vai chamar aí a Patrícia e vamos convidar a Silena. Vamos fechar a agenda aí com elas, hein? Se animarem, será muito bom. Semana que vem a gente tem um evento que eu já avisei o pessoal aí, que é um evento, não é obrigatório, não é um evento da turma, né? Mas é um evento é lá em Criciúma, né? Uma live também, está aberta na internet para quem quiser. São 5 documentos chaves aí para organizar aí a sua proteção de dados, é aquele evento que quem está nas primeiras turmas talvez goste de ver, até o nosso querido, vai estar a Patrícia, que está no chat hoje com a gente, o Tiaguinho aqui me mandou aqui os documentos que ele vai trabalhar, né? Ele e a Patrícia, né? Política de privacidade, formulário de análise inicial de dados pessoais, formulário de solicitação de titular de dados, de PIA e o Gap Assessment. Não vai, claro, trabalhar todos os documentos em 1 hora, mas vai dar uma passadinha geral ali e bater um papo sobre isso, vai ser bem legal. E é isso, né? Eu queria agradecer também e passar a palavra para a nossa host maravilhosa aí, que já está de cabelo solto, já iluminando. Já soltei aqui a minha postura. Não podemos esquecer de avisar também que para os estudantes, para os nossos alunos, dia 27/10 tem simulado. Importante. E tem o desconto para quem assistiu essa live, depois para quem compartilhou tudo, para os próximos cursos também. Tá lá. Ruiva, mais Doutorize, ó. Homenagem aqui, a única mulher sócia da Doutorize lá fazendo, ó. Ainda bem que os meus sócios são maravilhosos, incríveis, com uma alma, assim, feminista fora do comum. Bom, eu quero agradecer a presença de todos e principalmente das nossas convidadas maravilhosas, mulheres, assim, super lady power, assim, ó. Foi muito bom estar com vocês, doutora Helenise, Maria Cláudia, Deusiane. Foi muito bom. Obrigada, gratidão, tá? Gratidão por ter vocês aqui conosco. Foi muito gostoso. Um beijo, ó, para todas e todos. Obrigada pelo convite. Eu que agradeço a oportunidade. Um abraço, gente. Tchau, tchau. Tchau, tchau, gente. Tchau, tchau, gente.